Isso. Sai fora. Bom dia a todos. Vamos pedir que, por favor, desliguem os celulares ou deixem no vibracol, por favor. Vamos lembrar que hoje vai ser o último dia de palestra, que semana que vem nós temos a entrega das bolsas de alimento para as famílias assistidas e nós vamos passar um filme para as crianças, né, de Natal, fazer uma pequena brincadeira para ver se anima um pouco mais, né, nessa atmosfera que a gente tem estado tão, né, de tensão, de conturbação, né? Então vamos entrar em recesso. Essa semana é a última semana de estudos, de atendimento das segundas-feiras, e depois a gente volta em meados de janeiro. A gente vai botar depois na rede social o dia certinho da volta, tá? Então eu abri uma página aqui, eu peguei uma página lá dentro ao acaso, se chama Ora e Confia, do livro Amizade, psicografado por Chico Xavier e ditado por Meimei, da nossa amiga Rosângela. Ora e confia. Se um dia te encontrares em situações tão difíceis que a vida te pareça um cárcere sem portas, sob o cerco de perseguidores aparentemente imbatíveis, sofrendo a conspiração de intrigas domésticas, na trama de processos obsessivos, no campo de moléstias consideradas irreversíveis, no laço de paixões que te conturbem a mente, debaixo de provas que te induzam à desolação e ao desânimo, sob a pressão de hábitos infelizes em extrema penúria, sem trabalho e sem meios de sobrevivência, de alma relegada a supremo abandono, na área de problemas criados pelos entes a quem mais ames, não desesperes. Ora em silêncio e confia em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. É por isso que a tempestade pode rugir à noite, mas não existem forças na terra que impeçam cada dia a chegada de um novo amanhecer. Uau! Então, gente, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e respirar profundamente. Sabemos que não cai uma folha da árvore sem o consentimento do nosso Pai maior, sem o seu conhecimento. Então, vamos acalmar, serenar, para conseguir escutar os nossos mentores, a palavra amiga do nosso Mestre Jesus, que é nosso amigo de todas as horas, que está sempre pronto para nos incluir em todos os momentos. Obrigada. Obrigada por este espaço. Intui o nosso amigo Luiz Alfradito, que trouxe o estudo da manhã de hoje. E que nós possamos estar atentos para absorver todo o conhecimento que ele trará. Obrigada por tudo, Mestre, que nós só temos a te agradecer. E fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Luiz, eu só vou pegar uma água para aqui, uma água. Eu só vou falar para você ficar atento, que o bichinho gosta de andar. Ele gosta de correr? Ele gosta de correr. Esse microfone funciona? Funciona, só que ele tem que chegar mais pertinho. Aí funciona bem. Mas eu acho que dá para ouvir. Dá, com esse vozeirão aí dá para ouvir. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia. Alegria especial que a gente retorna presencial aqui nessa casa, muitas casas já retornando, e com muita alegria especial, gratidão à casa pela oportunidade e, sobretudo, gratidão a Jesus que permite esse nosso reencontro. Agradecendo aos companheiros que nos acompanham diariamente aí na Semente Diária, agradecendo àqueles que compartilham e nos auxiliam nesse trabalho, aqueles que não conhecem ainda a Semente Diária,
É um trabalho que nós iniciamos há 3 anos e 8 meses, por inspiração do nosso mentor, onde ele nos inspira a escrever pequenos textos de positividade, tá? E transformamos isso em mensagens que são de no máximo 30 segundos, mensagens essas com voz, com texto e sempre com uma imagem alusiva ali ao assunto, e que nós enviamos todas as manhãs via WhatsApp, bem cedinho. Objetivo, que a pessoa ao despertar saiba que tem ali uma mensagem de 30 segundos para a reflexão em cima da positividade. Uma manhã que começa com positividade tem tudo para se tornar um dia melhor. Aqueles que não conhecem e queiram conhecer, é só no final me passar o número do celular e o primeiro nome que a gente cadastra hoje mesmo, a partir de amanhã já está recebendo. Tema escolhido para esta manhã: rumo ao mundo de regeneração. Muito se fala que nós estamos no processo da transição planetária. Então vamos tentar entender um pouquinho mais como é que isso acontece e o porquê isso acontece. Lá no Evangelho de João 14, encontramos uma fala de Jesus quando ele diz: não turbes o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Existem muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou teria dito. Muitas moradas na casa de meu Pai. A humanidade, durante milênios, ela tinha certeza de que a Terra era o centro de tudo e que a vida só existia aqui. Hoje, com o desenvolver da ciência, a astronomia já nos mostra, dentro do universo conhecido, conhece só parte dele ainda, que existem muitos bilhões de galáxias. E estas, com cada galáxia, com milhões de sistemas solares como o nosso, e cada sistema solar com o seu grupo de planetas. A astronomia já nos mostra hoje que existem mais galáxias conhecidas do que o total de grãos de areia de todas as praias da Terra. É um número que a gente não consegue imaginar de tão grandioso. Assim, não há como a gente continuar naquele pensamento pequeno de que a vida só existe aqui. E o Espiritismo vem, os Espíritos vêm a nos esclarecer no que diz respeito a isso, quando nos informam, lá no Livro dos Espíritos, que, na questão 115, de que todos nós fomos criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Todos chegaremos lá, cada um no seu tempo. E eles nos informam também que nós, espíritos, filhos do mesmo Pai, habitamos todo o universo. Assim nós estamos, como filhos do Pai, ocupando todo este universo, o conhecido e o desconhecido, ainda por nós. E como é que a gente vai chegar a esta perfeição a qual somos destinados? Através do nosso processo evolutivo. E como é que nós conseguimos evoluir? Evoluímos desenvolvendo as duas asas que nos permitirão um dia alçar voo à altura e nos encontrarmos face a face com Jesus, como o apóstolo Paulo disse em sua carta. Que asas são essas? De um lado, a asa da intelectualidade, da sabedoria. Do outro lado, a asa do amor. Lembramos que nenhum pássaro voa com uma asa forte e a outra fraca. Ambas têm que estar muito bem consolidadas e fortalecidas. A asa da intelectualidade, a gente vai criando, vai fortalecendo, vai fazendo crescer
à medida que nós vamos aprendendo. O ser humano, ele é uma verdadeira esponja de aprendizado. É praticamente impossível a gente passar um dia sem ter aprendido algo de novo. E à medida que o nosso interesse aumenta, nós vamos ocupando mais o nosso tempo, as nossas oportunidades, em aprender coisas que nos sejam mais úteis e mais úteis também àqueles que nos cercam. É onde o nosso conhecimento se transforma em sabedoria. Sabedoria é utilizar o conhecimento em benefício de si e do próximo. Já a asa do amor, nós a desenvolvemos e fortalecemos à medida que nós vamos desenvolvendo os nossos conhecimentos éticos e morais. Ou seja, não só desenvolvendo, como vivenciando hoje. A partir do momento que nós vamos vivenciando mais e mais a ética, pela moral, e o código mais perfeito de ética e moral que temos acesso é a lei de amor que Jesus nos ensinou, maior vai se tornando a nossa capacidade de amar. Se hoje nós temos uma capacidade de amar impressionante aos nossos filhos, aos nossos pais, a muitos dos nossos afetos, ela ainda está muito longe da capacidade de amar de um espírito perfeito da ordem do Cristo. Um amor incondicional. O mais perto que a gente consegue entender disso é o amor de mãe. A mãe pode ter 10 filhos. Metade bem comportado, metade da pá virada, não interessa, ela ama incondicionalmente a todos. Ela é capaz de todo e qualquer tipo de sacrifício para todos. E via de regra se dedica mais, se concentra mais naquele que é mais problemático. Mas o amor é incondicional a todos. Imagine isso numa escala extremamente maior. É o amor que recebemos dos nossos benfeitores, dos espíritos superiores, e numa escala maior ainda, de Jesus e do Pai. Allan Kardec, de uma forma bastante didática, ele vem a nos mostrar que esse processo evolutivo, dentro desse processo evolutivo, nós obrigatoriamente teremos que transitar por 5 modalidades de mundo. São eles mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes e mundos celestes e divinos. Os mundos primitivos são aqueles destinados às primeiras encarnações da alma humana. Saímos da condição de animais irracionais, temos a nossa primeira, segunda, terceira, quantas forem, reencarnações como alma humana. Ali nós já temos a capacidade de raciocínio, de análise, mas de forma muito embrionária ainda. E através da vivência nesse mundo primitivo, nós vamos desenvolvendo essa capacidade, vamos, em função disso, desenvolvendo as nossas emoções, transformando-as em sentimento, e vamos aprendendo a viver em grupos, em formações sociais. Quando já estamos com a capacidade de raciocínio mais desenvolvida, nós passamos na escala evolutiva para o mundo de provas e expiações, que é o que nós estamos hoje. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Neste mundo de provas e expiações, são habitados por pessoas que têm já a capacidade de raciocínio, de análise. No entanto, o desenvolvimento ético-moral ainda bem precário, motivo pelo qual é característica do mundo de provas e expiações a predominância do mal sobre o bem. E ali, nas diversas encarnações, reencarnações,
onde nós passamos pelas provas, como o próprio nome já diz, para provar, colocar em prova se aquilo que aprendemos estamos vivenciando, porque nós aprendemos aqui na matéria, mas aprendemos também muito na erraticidade. Enquanto estamos no mundo espiritual, entre uma encarnação e outra, nós não estamos parados, nós estamos aprendendo. Agora eu já aprendi, não vou cometer mais esse erro. Aí a gente vem para a matéria, com o esquecimento, e vê se vai cometer ou não. Cometeu, prova a ser repetida. E as expiações, que são as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições, que durante milênios a humanidade classificou como sendo castigo de Deus. Mas Deus é Pai, Deus é amor, Deus não castiga absolutamente nenhum de seus filhos. Deus dá o ferramental necessário para que os seus filhos desenvolvam. Tudo aquilo que a gente consegue aprender pelo amor, ótimo, estamos aprendendo naturalmente pelo amor. Mas tudo aquilo que a gente não consegue aprender pelo amor, não consegue despertar pelo amor, nós vamos aprender pela dor. A dor é esse despertador. Através das dores, dos sofrimentos, das aflições, é que nós despertamos para os nossos erros, para as nossas imperfeições, para as necessidades de reparações dos nossos erros. E assim somos remetidos a correr atrás dessa reparação, desse desenvolvimento, quantas vezes forem necessárias. Já no mundo de regeneração, um mundo que é habitado por pessoas que só desejam o bem. O mal ainda existe de forma residual, mas a preponderância é do bem. Já é um mundo em que continuaremos a ter provas, mas não mais expiações, não são mais necessárias, pois existe, o mal é só residual. Já o mundo, aí à medida que vamos evoluindo ali, ficamos aptos aos mundos ditosos e felizes. No mundo de regeneração, nós conheceremos um nível de felicidade muito maior do que hoje a gente entende por felicidade. Mas quando saímos de regeneração e vamos para os ditosos e felizes, ali não existe sequer o resquício do mal. O bem está absolutamente tomado. O mal não mais existe. E nos ditosos e felizes experimentamos a verdadeira felicidade. Não dá para mim, já não dá para imaginar o que é isso. Imaginar com muito esforço o que será no regeneração, a gente até consegue imaginar esse mundão todo sem maldade. Ditosos e felizes já é algo muito sublime. E à medida que o nosso processo evolutivo como espíritos, chegamos à classificação de mundos celestes e divinos, caracterizados por serem habitados pelos espíritos puros, perfeitos, como Jesus. Ali gozam da felicidade plena. Mas o que é felicidade plena? Não é aquela felicidade contemplativa, ociosa, como a gente viu durante séculos, o paraíso deitado sob as nuvens macias, escutando as harpas dos querubins. Não, os espíritos puros, quando chegam nesta condição, passam a ser os embaixadores de Deus, responsáveis pela harmonia do universo. A sua felicidade consiste em trabalhar dinamicamente para auxiliar a todas as demais ordens de espíritos para que também cheguem à condição de espíritos puros. Isto é a felicidade plena alcançada. Para a gente conseguir com mais facilidade entender esse longo processo, como é que funciona, vamos fazer uma comparação grosseira com o sistema de ensino aqui no Brasil.
Como é que está dividido hoje o sistema de ensino? Pré-escolar, que no meu tempo tinha nome de alfabetização, onde a gente aprende o A e o U, as consoantes, e começa a aprender a ler e escrever. Depois a gente parte do pré-escolar para o ensino fundamental. Primeira série, segunda série, assim por diante. À medida que a gente vai ganhando aquele conhecimento, chega um dia que a gente está aprovado para mudar para o ensino médio. E da mesma forma vai ali aprendendo, chegamos no ensino superior. E após a formação do ensino superior, temos lá os mestrados, os doutorados e o pós-doutorado, o ponto, o top dentro daquilo. Vamos comparar os mundos. O mundo primitivo é a alfabetização, é o pré-escolar, onde chegamos ali sem saber absolutamente nada, mas nos preparamos para iniciar a etapa de aprendizado no fundamental. Chegamos no fundamental sabendo ler e escrever? Ótimo, agora dá para estudar as outras coisas. Mas como é que a gente passa de série de um ano para o outro no fundamental? Quando a gente chega no final do curso e tem aprovação em todas as matérias. O aluno pode ser ótimo em tudo, mas tem uma matériazinha lá que ele está pendurado, não conseguiu passar. Terá que repetir a série. Quantas vezes forem necessárias até que consiga aprender também aquela matéria. Mas se ele chegar no final e a nota para a reprovação estiver bem pertinho, ele ainda tem a chance de fazer um período de recuperação e fazer uma nova prova, para ver se ele consegue acompanhar a turma dele para a nova série. Que bom, que vitória, vou continuar com aqueles que eu conheci, que já conheço, que já tenho afetividade. E assim funciona de série para série. Como é que muda de fundamental para médio? O critério é o mesmo. Tem que passar em todas as matérias no último período do fundamental, habilitando-se automaticamente para o ensino médio. É exatamente o mesmo critério que funciona esse processo das nossas transições dentro dos mundos, das categorias de mundo. Normalmente, ao longo dos milênios, nós vamos evoluindo dentro daquele mundo, chegamos no top daquele mundo, vamos ter que ir para um outro mundo para continuar a nossa evolução. Mas estamos num período especial, que é o período da transição. O que é a transição? Vamos imaginar numa cidade pequena, numa região afastada, que existe um colégio fundamental. E existe um outro colégio que é pré-escolar, mas não existe ensino médio. Os dirigentes daquele colégio fundamental fazem uma avaliação dos alunos e percebem que uma grande parte dos seus alunos já estão aptos a passarem por ensino médio. Uma outra parte significativa está muito próximo de chegar à aprovação. Agora, tem um outro contingente que vai mal. Esses não vão conseguir passar mesmo. Então, os dirigentes do colégio resolvem... Então, o que vai acontecer com esses que vão passar para o médio? Eles vão ter que ir para uma outra região, para uma outra cidade, para continuar os estudos. Então, os dirigentes da escola acham por bem elevar a escola de fundamental para médio. Então, a partir do próximo período, aquela escola vai deixar de ser ensino fundamental e vai passar a ser ensino médio. Assim, aquele grande contingente que já tem média boa, já está automaticamente matriculado para o novo curso. Aqueles que estão muito próximos, vamos estimulá-los para que consigam passar e também estarão automaticamente matriculados. Aqueles que não conseguiram passar, eles teriam que ser transferidos para um outro colégio fundamental para estar lá repetindo as suas séries o tempo que for necessário. Ocorre que
aquela escolinha pré-escolar encontra-se numa situação igual. São muitos alunos que vão estar aptos ao fundamental, e já que não vai ter mais escola fundamental, como é que eles vão fazer? Vamos elevar a escola pré-escolar para uma escola fundamental, iniciando lá a primeira série. Então, esses que estão reprovados no fundamental vão poder continuar naquela região, começando junto com aqueles que estarão iniciando o fundamental. Será até útil para o grupo como um todo, porque aqueles alunos repetentes, eles já conhecem muitas matérias. Então, além dos professores estarem dando aula para aqueles alunos novos, eles vão poder acrescentar, auxiliar aqueles alunos que estão iniciando, tirando dúvidas em muitas matérias que eles já dominam. Até que chegará o dia em que ele chegará naquela matéria que ele está dependente, vai conseguir a nota, aí ele pode se transferir para a escola de ensino médio, reencontrando aquele grupo que ele já vinha acompanhando. É exatamente assim que funciona na transição planetária. E a bondade de Deus é tão grande que quando um espírito não consegue acompanhar a evolução do planeta e ele tem que ser migrado para outro, quando ele atinge aquele nível, ele vai para o planeta superior, mas não para qualquer um. Deus determina que vá para aquele onde se encontram os seus amores, a sua família espiritual no curso. Nós já passamos por isso. O planeta Terra já passou por essa experiência há milênios. Éramos nós que estávamos no mundo primitivo e a Terra evoluiu para um mundo de provas e expiações. Éramos nós que estávamos lá extremamente ignorantes, iniciando o processo educativo. Ocorre que, como o benfeitor Emmanuel venha nos informar na lindíssima obra A Caminho da Luz, pelas mãos de Chico Xavier, naquela mesma ocasião, há milênios, quando a Terra mudou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações, havia na constelação do Cocheiro, ao sol da estrela Capela, distante daqui 60 anos-luz. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente olha para o céu e vê a luzinha de Capela cintilar, aquela luzinha saiu de lá há 60 anos, só chegou aqui agora. Ali no sistema solar de Capela, havia um planeta exatamente nessa situação que a Terra se encontra hoje. Um planeta de provas e expiações, com uma população expressiva apta já mudar para mundo de regeneração, então resolveram elevar o nível do planeta para a regeneração. No entanto, um contingente significativo de alguns milhões de espíritos não estavam ainda com as suas conquistas, principalmente na ética e na moral, consolidadas. Não puderam acompanhar a elevação do planeta. Teriam que ser migrados para algum outro mundo. Na época, os administradores do universo viram que a Terra estava ingressando em provas e expiações. Então eles foram trazidos para cá. Foram migrados de Capela para a Terra, recepcionados aqui pelo próprio Cristo no mundo espiritual, que amorosamente os recebeu, encorajando-os que durante o processo em que reencarnariam quantas vezes fossem necessárias, na densa atmosfera do planeta, nunca estariam sós. Haveria sempre emissários de Jesus a orientar neste processo educativo para que no menor tempo possível eles pudessem retornar à amada capela, junto dos seus que lá estão. E que ele mesmo, o Cristo, ora chegaria que viria a matéria para auxiliar e impulsionar no processo evolutivo da humanidade. Então, esses
espíritos oriundos de Capela, bem mais desenvolvidos do que nós, à época, estávamos ainda muito ignorantes. E eles começaram a reencarnar, mas traziam com eles todo o processo evolutivo e intelectual que tinham já conquistado em Capela. Deram origem às 4 raças adâmicas, informações dadas pelos espíritos. Que são as raças adâmicas? Adâmica faz menção a Adão, a figura bíblica de Adão. Sai justamente dessas raças adâmicas, que começaram a reencarnar há muitos milhares de anos, dando origem à civilização egípcia, aos hebreus, aos povos da Índia, os hindus, e aos árias, também conhecidos como os arianos. Os egípcios, eles reencarnaram ali, naquela região do Egito, eram os mais intelectualizados e eram que menos dívidas tinham perante a justiça divina. Tanto é que dos 4 povos, foi o que mais rapidamente foram retornando à Capela. A civilização egípcia foi relativamente curta em relação à história como um todo. Mas a sua contribuição com aqueles conhecimentos que eles tinham no íntimo das suas consciências impulsionou sobremaneira o desenvolvimento da humanidade. Eles foram responsáveis por contribuições importantes na agricultura, sistemas de irrigação inclusive, nas artes, na astronomia. Até hoje, cientistas ficam encantados como os egípcios, nas pirâmides, vão descobrindo mapas estelares, que hoje sabemos porque temos os equipamentos perfeitos, e eles não tinham tais equipamentos. Na astronomia, no comércio, não tínhamos ideia de comércio. No direito, a base do direito é oriundo da civilização egípcia. Na escrita, não tínhamos escrita. Na matemática, na medicina e até mesmo nas técnicas de construções navais. Já os povos de Israel, os hebreus, que também ocuparam aquela região ali, eles trouxeram como característica, os egípcios tinham a característica de fé em Deus, a início em deuses, e depois de tal dinastia passaram a ser monoteístas também, e tinham total convicção na pluralidade das existências. Já os hebreus, eles também vieram intelectualizados, mas trouxeram um atavismo religioso exclusivista muito grande. O que quer dizer isso? Eles eram muito fraternos entre eles, tinham facilidade de relacionamento entre eles, motivo pelo qual a miscigenação das espécies, eles não participaram tanto assim, pois os casamentos eram praticamente exclusivos entre eles. Ainda hoje, os nossos irmãos judeus ortodoxos ainda valorizam o casamento entre eles. Então a contribuição para a miscigenação das raças foi muito pouca. Traziam como característica forte religiosidade, monoteístas, idealistas. Tem em Moisés uma figura importante, que recebeu de um emissário de Jesus, como ele havia prometido, os 10 mandamentos que serviram de base para a estruturação, o beabá das leis morais. No entanto, como característica negativa, os hebreus eles tinham um desejo, uma valorização muito grande da posse material e do poder. Motivo principal
deles não terem continuado em capela, precisando se desenvolverem mais desses aspectos. Já os povos hindus, esses ocuparam os planaltos da Índia inicialmente. Tinham como característica uma religiosidade muito forte, no entanto, com uma vaidade e um orgulho religioso extremamente forte, motivador da criação do sistema de castas na Índia. Existem castas superiores e inferiores de acordo com a religiosidade. Criam em Deus e no karma. Já usar a sua contribuição para o desenvolvimento da humanidade foi principalmente na escrita, pois existia o sânscrito, que era a escrita sagrada. Sânscrito que serviu de base principalmente para o desenvolvimento das línguas da raça branca. Por quê? Porque os árias também ocuparam a Índia, já na parte mais de planícies da Índia. E os árias também utilizavam o sânscrito, mas tinham a sua religiosidade sem todo aquele orgulho, sem toda aquela vaidade. Tinham como virtude ser um povo extremamente fraterno, de extrema facilidade de relacionamento com outros povos, e por isso se tornou um povo nômade. Estava sempre buscando novos territórios para a expansão. Assim, ao passar dos séculos, eles já adentraram pelas planícies da Pérsia e foram tomando toda aquela área ali de Mediterrâneo, e em cada novo povo que cruzavam, que conheciam, era fácil o desenvolvimento, os casamentos e assim a miscigenação das raças. E as raças foram se criando desta forma. Desta maneira, eles tomaram toda a parte de Mediterrâneo ao longo dos séculos e os territórios acima que formariam no futuro a Europa. São responsáveis pelo desenvolvimento de todas as línguas das raças, das tidas raças brancas, são responsáveis, tinham um forte conhecimento de agricultura econômica, isso foi tudo disseminado também, e são responsáveis pelas criações de diversas raças, os celtas, os eslavos, os germanos, os povos latinos como um todo. A partir disso, a humanidade, éramos nós, os primitivos, nós fomos recebendo toda essa ajuda, todo este impulso no nosso processo evolutivo. E fomos chegando até os séculos atuais. Até que, dentro do nosso desenvolvimento intelectual, trazendo sempre o religioso, chegamos ao Espiritismo. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, mais claramente dezembro de 1863, em função disso que falamos até aqui, veio ali classificar os 6 períodos do Espiritismo na humanidade. São eles o período da curiosidade, o período da filosofia, o período da luta, o período da religiosidade, o período intermediário e, finalmente, o regeneração. Datou o primeiro período iniciando no dia 31 de março de 1848. Que data é essa? A data dos fenômenos na casa da família Fox, no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York. John Fox, um pastor metodista, estava residindo ali alguns meses com a esposa e filhas, e naquela noite as batidas começaram nas paredes, no teto, no assoalho, nas portas, ao ponto das meninas ficarem assustadas. Correm para o quarto dos pais, que também deveriam estar assustados,
E a senhora Fox, muito provavelmente bem intuída pelos espíritos, fez uma pergunta à fonte da batida. Se existe aí uma inteligência tentando comunicar-se, responda assim com uma batida. Foi imediata. Ela atribuiu o código, duas batidas para não, uma batida para sim, e a partir dali foram dezenas e dezenas de perguntas e respostas, todas sendo respondidas por si não naquela noite, nas noites vindouras. Kardec coloca esta data como sendo a data oficial em que a espiritualidade maior abre definitivamente os canais de comunicações entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Definitivamente por quê? Porque sempre houve a comunicação ao longo da história, as comunicações espirituais, mas de uma maneira mais pontual. Mas a partir daquela data, nos 4 cantos do mundo, isso se tornou fenômenos cada vez mais normais e repetitivos. Nós espíritas costumamos dizer que coincidências importantes não existem. Naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, um filósofo importante, ateu de carteirinha, Karl Marx, pai do marxismo, que serve de base para outras ideologias, como o comunismo, como o socialismo, Karl Marx discursava. Naquele evento, ele fez referência, usou uma frase que nem era dele, era de Engels, que pensava igual a ele, usou uma frase em referência às religiões, dizendo que as religiões só serviam como o ópio da humanidade. Ópio era a droga, o entorpecente utilizado à época. Então ele quis dizer, sim, que as religiões só serviam para criar dependência psíquica na humanidade, não servia para mais nada. A resposta veio no mesmo dia. Os canais de comunicações foram abertos. E aquilo foi num crescente, principalmente entre 1853 e 55, os fenômenos das mesas flutuantes, das mesas girantes, tornou-se um frenesi nos principais salões das cidades europeias. As pessoas se reuniam para ver as mesas flutuarem, colocavam as pessoas em volta de uma pequena mesa, colocavam as mãos sobre o tampo e aquela mesa rompia a lei da gravidade, a atração gravitacional, e flutuava, e aquilo também foi se desenvolvendo para meios de comunicações, com sim e não, pois eram os espíritos que estavam ali trabalhando através do fenômeno da mesa. Allan Kardec, então, nesse artigo, vem dizer que este período da curiosidade foi um período dirigido, coordenado pela espiritualidade maior, para que, através da curiosidade em testemunhar tais fenômenos, o ser humano se conscientizasse, primeiro, da imortalidade da alma, já que eram os espíritos daqueles que aqui viveram, que estavam movimentando as mesas. E o segundo, a comunicabilidade entre os dois mundos, pois os espíritos respondiam às perguntas. Já o período da filosofia, Kardec determinou a sua data em 18 de abril de 1857, data de lançamento do Livro dos Espíritos, a pedra fundamental da doutrina espírita. Ali, depois daquela obra, muitas outras obras do próprio Kardec, e depois disso, nunca mais os espíritos pararam de produzir novas e novas obras até os dias de hoje, importantíssimas aos nossos esclarecimentos, nos dando material daquelas duas asas. Porque nos esclarecem intelectualmente e nos esclarece moralmente, pois todo o material produzido pela doutrina espírita vem carregado da lei de amor de Jesus, dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, ferramenta maior para o nosso desenvolvimento ético-moral, ou seja, ampliando a nossa capacidade de amar. À medida que o Espiritismo foi avançando, foi se caracterizando por isso como ciência, como filosofia e como religião,
pois era a ciência que nos respondia às principais questões da humanidade: quem sou, de onde vim, para onde vou. A filosofia que nos apresentava a fé em Deus, a imortalidade da alma e o mais perfeito código de ética e moral da lei de amor de Jesus, e assim juntas se transformavam numa religião consoladora, porque passamos a entender o porquê das diferenças se tornamos todos filhos do mesmo Pai, porque um nasce rico e o outro pobre, porque um tem saúde a vida inteira e o outro vive doente. E esta ciência, esta filosofia, esta religião veio mostrar que através das diversas etapas nós vamos experimentando essas experiências para a nossa evolução. Uma religião sem sacerdotes, sem intermediários entre a criatura e o Criador, que nos ensina assim que nós temos liberdade plena de comunicação com o nosso guardião, com Jesus, com o benfeitor, com Deus. Podemos nos dirigir a qualquer um deles através da oração e recebemos sempre de volta a resposta através da inspiração. Então chegamos no período da luta, porque as outras religiões começaram a perceber que precisavam criar algum tipo de obstáculo à expansão do Espiritismo. Kardec data o período da luta como sendo 9 de outubro de 1861. Que data é essa? A data que ocorreu o Auto de Fé de Barcelona. O Auto de Fé de Barcelona, só para a gente relembrar, um livreiro da cidade de Barcelona, na Espanha, encomendou a Allan Kardec, na França, 300 obras para sua livraria. Quando esses livros chegaram a Barcelona, o bispo católico Dom Palau mandou que fossem confiscados e resolveu fazer daquilo ali um espetáculo exemplar contra o Espiritismo. E então mandou que fosse não só confiscados, seriam incinerados, queimados nas fogueiras utilizadas da Inquisição, nos mesmos moldes, convidando autoridades para presenciarem, franqueando ao público que pudesse testemunhar e com carrasco a rigor, vestido a rigor, para queimar as obras de Kardec como se estivesse queimando uma bruxa. Kardec, naquela ocasião, a Igreja Católica tinha um poder geopolítico muito grande e todo e qualquer tipo de livro para ser publicado, fosse de qual fosse o assunto, científico, romance, fosse o que fosse, precisava passar pela censura da Igreja. E Kardec, em Paris, cumpriu todas as etapas com as suas obras. Levava ao abade censor, que lia o livro e dava o selo de autorização para que fosse publicado. Os livros que não conseguissem, eles entravam com uma lista chamada índice proibitório que jamais poderiam ser publicados. Todas as obras de Kardec, ele recebeu o selo. Então ele resolveu entrar na justiça contra a atitude de Dom Palau, porque ele tinha autorização da Igreja Católica da França, mas é a mesma Igreja Católica da Espanha. No entanto, seu mentor disse: deixe estar. O resultado há de ser mais positivo que negativo. E Kardec ficou quieto. Foram incineradas as 300 obras naquele espetáculo. Aquilo foi um escândalo. Aquilo rompeu as fronteiras da Europa, as principais cidades. E é da característica humana: o que é proibido é cobiçado. E começou a chover encomendas dos livros de Kardec de todas as cidades importantes da Europa. Quem mais não queria conhecer os livros queimados na Inquisição? Dom Palau desencarnou alguns meses depois. E 2 anos depois, ele fez uma comunicação mediúnica na Sociedade Espírita de Paris.
pedindo desculpas pelo que havia feito, pois não tinha ideia da importância daquelas obras para a humanidade, mas que afinal acabou contribuindo para a expansão. O quarto período determinado por Kardec, nesta matéria da revista Espírita, é o período religioso, que era o período que ele estava vivenciando ali, dezembro de 1863. Pois ele afirmava que, somando os 3 períodos anteriores, estava sim, o Espiritismo tinha assumido definitivamente a condição religiosa. E que a partir daquele momento, nós tínhamos os elementos necessários para os 2 próximos períodos. O próximo período, o 5º período, que ele anunciou para o século seguinte, ou seja, ele não vivenciou na carne, que seria o período intermediário, através do qual estaríamos utilizando todos esses 4 períodos no nosso processo de preparo e luta para a transição planetária. É o período que nós estamos vivenciando, desde a metade do século passado. O período anunciado, inclusive, em outras obras, como Gênesis, como André Luiz comunicou a Chico, que já em meados do século passado, muitos irmãos que estavam participando dos desencarnes coletivos, muitos deles, não todos, muitos deles já estavam migrando para outro mundo, pois eram aqueles que não tinham condições de conseguir chegar à regeneração. Kardec finaliza a descrição desse 5º período dizendo: não procureis os sinais nos céus, pois estão todos ao vosso redor e surgem de todas as partes. Fecha aspas. Que sinais são esses? Os sinais da transição planetária que estamos aí em pleno vapor acontecendo. Os desencarnes coletivos, onde boa parte daquelas pessoas estão desencarnando, migrando já para outro mundo, de uma classificação iniciante em provas e expiações, a encarnação de espíritos mais evoluídos, um pouco mais evoluídos do que nós, para nos auxiliar nesse impulsionamento final. Há décadas que a gente tem presenciado crianças nascendo, parece que nasce mais inteligente, parece que já nasce sabendo certas coisas, crianças com conhecimentos, com facilidade de conhecimentos, na parte intelectual e na parte ética, moral. Crianças que dão observações importantes, crianças que valorizam a vida, crianças que valorizam a natureza. Hoje a gente pega, compra um celular novo. Aí dá aquela preguiça de ler o manual, mas se não ler o manual, não vai conseguir tirar nem 10% do celular. Aí você deixa o celular em cima da mesa, aí o seu neto com 4 anos pega o celular, daqui a pouco está te dizendo: ó, vô, é assim, mostra tudo. Porque já conhecem essa tecnologia, não daqui da Terra. São espíritos que estão reencarnando na Terra para nos auxiliar nesse processo. Engrossar esse caldo para a regeneração. Além deles, espíritos superiores importantes também estão reencarnando de forma missionária para nos auxiliar a humanidade nessa etapa final para a regeneração. Alguns deles que verbalizaram isso, como por exemplo Emmanuel, em finais do século passado, Emmanuel chega para Chico e se despede dele. Chico, não vou aparecer mais a você por enquanto, porque estou entrando em processo de reencarnação, reencarno por volta do ano 2000, no interior de São Paulo, com uma missão voltada à educação. Hoje, um jovem já de 20, 21 anos, e certamente deve estar fazendo algo muito importante. Joana de Ângeles, que verbalizou para Divaldo que a sua próxima missão dela já está traçada. Reencarnará para auxiliar
no processo da transição planetária, sob a coordenação de ninguém menos que Francisco de Assis. E que isso ocorrerá tão logo se encerre a atual missão dela, que é ser guia espiritual do Divaldo. Estou doido para ver Joana junto da gente, mas pode esperar mais um bocadinho para Divaldo demorar mais um bocadinho com a gente também, né? Então são espíritos superiores que estão reencarnando para nos auxiliar neste processo. Aí chegaremos ao sexto e último período anunciado por Kardec, o período da regeneração, onde todos os obstáculos à implantação da nova ordem determinada pelo Pai estão superados. O mundo, o planeta Terra, se transforma num mundo onde todas as pessoas só desejam o bem. Trazem ainda pequenos resquícios do mal a serem depurados nas próximas reencarnações no mundo de regeneração. Cumprindo-se ali a terceira promessa de Jesus no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, pois herdarão a terra, ficarão na terra. Aqueles entre nós que conseguirmos ficar, estaremos herdando a terra como a nova terra em regeneração. Aí vem a pergunta que não quer calar. Quando isso vai acontecer? Não podemos dizer, porque nenhum espírito responsável daria a data. Porque toda vez que um espírito diz que isso vai acontecer em tal data na sua vida, ele está interferindo no seu livre-arbítrio. Está infringindo uma lei divina, que é a lei do livre-arbítrio. Imagina, o Cláudio, dentro de 15 dias você vai ganhar na Mega Sena. Eu começo a gastar tudo por conta hoje. Né? Aí ele esqueceu de dizer que eu não ia ganhar sozinho, eu vou ganhar um trocadilho desse tamanho, uma dívida da hora que eu contraí. É o livre-arbítrio sendo desrespeitado. De certo que isso não vai acontecer assim. Não vai ser um cataclisma do mundo acabar e começar. É um processo que nós estamos saindo de uma planície e indo para um planalto. Tem uma longa estrada, mas essa estrada não pode ser assim, porque senão ninguém sobe. Essa estrada é uma grande serra. Aquela serra que vai serpenteando, serpenteando, e a gente vai subindo 1 milímetro a cada metro. Só que a gente não sabe onde é que está a última curva. E de repente a gente chega na última curva e está lá no topo do planalto. Chegaremos à regeneração. Isto, como nós não sabemos quando será, temos os sinais ao nosso redor, nós não podemos e não devemos perder tempo. Aqueles entre nós que já está com a média garantida, ótimo. Mas aqueles entre nós, que somos muitos, que estamos ali pertinho de garantir, falta um cadinho de nota, vou ter outra oportunidade, possivelmente sim, vou reencarnar de novo para poder correr atrás daquela nova nota. Mas é fazer uso desde já do tempo. Não há problema nenhum a gente viver a vida. Os prazeres do mundo são tão bons, né? É tão bom a gente passar um dia na praia, isso aqui é tão bom. É tão bom a gente conseguir conforto para a nossa família, poder viajar, isso não tem problema nenhum. Contanto que a gente não transforme isso na nossa diretriz número 1. Pois todos nós viemos com a diretriz número 1 de evoluir. Fazer as nossas provas, identificar as nossas falhas e transformar, corrigi-las para transformar nossas imperfeições em virtude. Se eu inverto a ordem, isso nós não vamos ter êxito. Mas só para a gente? Claro que não. Os nossos familiares, os nossos companheiros de casa espírita, os nossos companheiros de família, os nossos companheiros como um todo, se pudermos trazer esse esclarecimento para que sejamos o maior número possível a ingressar. Nem que a gente tenha que repetir um anozinho ainda, mas que a gente possa ingressar neste mundo de regeneração. E aí estaremos num novo nível de escola, sob a tutela do mesmo Mestre Jesus.
existem algumas armadilhas. Não podemos menosprezar a inteligência e o poder dos nossos irmãos trevosos, que nos tentam atrasar. É aquele aluno no colégio que te chama para matar a aula. Ele está perdido, mas ele quer que alguém se perca junto com ele. Os nossos irmãos trevosos sabem exatamente onde estão os nossos pontos fracos. E vão ser nesses pontos fracos que eles vão tentar nos atrasar no processo. Então a gente tem que todo dia fazer aquilo que Santo Agostinho nos recomendou na questão 919 do Livro dos Espíritos. Fazer a autoanálise, a reflexão ao deitar, o que eu acertei, no que eu errei. E no que eu errei, buscar a reparação daquele erro. Sempre, não deixar para depois. Nós temos a armadilha do ódio. Vamos analisar como está a nossa capacidade de odiar. Ah, não, nós somos espíritos. Espírito não odeia ninguém que odeia. Odeia. Porque todos nós ainda temos lá os resquícios da vaidade, do orgulho, da inveja, da violência, da impaciência. Quer ver como é que a gente odeia? Quando a gente é provocado no trânsito, a gente abre o vidro do carro e fala, vai com Deus. É uma descarga de ódio. Hoje, os instrumentos para a gente dar vazão a isso estão aí no celular, as redes sociais. Quando a gente recebe uma notícia bacana, bonita, uma mensagem de amor, a gente faz o quê? A gente escolhe para quais pessoas nós vamos mandar, porque eles aqui gostam. Os outros vão me chamar de piega, de bobão, de religioso, então eu não vou mandar não. Mas quando a gente recebe um escândalo sexual de alguém, quando a gente recebe algo de uma violência incrível, quando a gente recebe um fake news sobre alguém, a gente nem se preocupa saber se é fake ou não. A gente passa o contato todo na mesma hora. Quem mais não quer passar primeiro? O que a gente está fazendo? Disseminando os nossos piores sentimentos ali. Nós estamos entrando num período muito perigoso. Ano que vem nós temos as eleições. Vamos fazer uma lembrança do que aconteceu em 2018? Famílias deixaram de falar uns com os outros por divergência política. Pessoas dentro do grupo espírita se afastaram, alguns saíram até dos grupos. Companheiros de trabalho, companheiros de jornada, em função de diferença ideológica. Não podemos cair nessa armadilha, pois existe a lei do livre-arbítrio, que é uma lei de Deus. Tem que ser cumprida. Então nós precisamos respeitar o livre-arbítrio do nosso irmão. E existe a lei da reciprocidade. Se eu quero ser respeitado, eu tenho que saber respeitar. Então, seja petista ou bolsonarista, seja vascaíno ou flamenguista, seja brasileiro ou argentino, seja católico, evangélico, budista ou espírita, seja de qualquer tipo de sexo, qualquer tipo de raça, somos todos irmãos e temos os mesmos direitos. Então a gente precisa fazer um esforço de respeitar a opinião alheia e não cair na armadilha do confronto, onde está alimentando a nossa capacidade de odiar. O ódio é muito perigoso, porque ele traz com ele todos aqueles maus sentimentos proibitivos ao mundo de regeneração. E que possamos redobrar as nossas vigilâncias, passar isso para os nossos amados e, quem sabe, conseguirmos estar todos juntos nessa nova escola sob a tutela do nosso Mestre Jesus. Obrigado, gente. Obrigada a você, Luiz, que nós possamos ter sempre esse meio de respeitar o outro. A gente não gosta de ser respeitado? Se a gente fizer ao outro aquilo que gostariam que nos fizessem, também é uma forma de respeitar, de ajudar, de tornar
um mundo um pouquinho melhor. Mas no Evangelho tem uma parte que eu trabalhar, não sei qual, que diz que se nós fizéssemos a nossa parte, o mundo seria muito diferente. Né? Então, que nós possamos respirar, respeitar e aceitar o outro como ele é. Amor. A gente não gosta que faça isso com a gente? Então vamos fazer isso. Olha só, gente, nós vamos passar uma parte que eu vou fazer um passe aqui para o pessoal que está virtual. Eu vou pedir para o Luiz fazer uma prece final e depois, quem quiser, nós vamos tomar passe lá dentro. Tá? Então vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus e pedir a Ele força, paz, tranquilidade, equilíbrio, tudo aquilo que nós estamos necessitando para o nosso corpo, para o nosso espírito, que nós possamos estar recebendo tudo aquilo que necessitamos e que possamos levar para os nossos lares um pouquinho dessa calma, dessa tranquilidade, dessa palavra que foi tão incentivadora para nós respeitarmos o próximo. Ó Mestre, como é bom saber que Tu estás ao nosso lado, permitindo que os nossos mentores, que os bons espíritos também fiquem nos equilibrando, nos incluindo, nos protegendo em todos os momentos. Que todos possam receber essa luz, essa paz, esse equilíbrio. Obrigada, Senhor, e fica conosco. Graças a Deus. Luiz, faz uma prece final aqui para a gente encerrar, para a gente passar tá vendo? Senhor Jesus, aqui estamos nós, Senhor, uma vez mais, agradecidos por todas essas oportunidades que Tu nos deste, nos dá, e confiante em tudo aquilo que Tu nos dará. Agradecido, Senhor, pelo retorno a esse nosso reencontro presencial, onde além dos estudos, nós comungamos esse relacionamento fraterno, essa troca positiva em cada gesto, em cada abraço, em cada olhar, em cada palavra. Ó Mestre, rogamos as Suas bênçãos sobre todos os trabalhadores desta casa, encarnados e desencarnados. Mas, sobretudo, rogamos, Jesus, que Tu possas ampliar as nossas sensibilidades, o nosso poder de reflexão, de concentração, de análise, para que possamos, Mestre, refletindo sobre todos os estudos de hoje e todos os demais, perceber que se eles têm valor, o valor será dado na nossa mudança, no nosso vivenciar. Mestre querido, que possamos agir daquele portão para fora, da mesma maneira que agimos aqui dentro, fraternalmente entre nós, respeitando as opiniões, respeitando os comportamentos, menos críticos. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Que com o aumento de nossa sensibilidade possamos ouvir com mais clareza as recomendações do nosso anjo guardião, do nosso mentor espiritual, que nos recomenda o tempo todo, mas por tantas vezes nos negamos a ouvir. E assim, Mestre querido, que possamos a cada dia melhorar um pouquinho mais a nossa maneira de ser para com todos os nossos irmãos.
Finalmente, mestre querido, tudo que pedimos para nós, pedimos para aqueles nossos irmãos que sequer lembram do teu nome. Muitos deles que ainda nos perseguem, ó mestre, que não sejam afastados de nós, mas que possam, pelo flash da tua luz, perceber que nós estamos lutando pela nossa reforma, no caminho que nos levará a Ti, Senhor. E assim que possam caminhar juntos conosco e nos auxiliaremos mutuamente nesta longa jornada. Mestre, abraça-nos, Senhor. Abraça-nos com a Tua energia, com o Teu amor, através de cada um desses emissários de luz aqui presentes, cada um de nossos mentores. Estamos todos nós acompanhados deles, que possamos sentir neste momento este abraço amoroso, espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.